Fala corretora, fala corretor, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje eu resolvi trazer para vocês aqui a minha história e por que eu decidi ajudar os corretores de seguros. Esse é o tema hoje do que eu quero compartilhar aqui com vocês. Eu quero falar um pouco desde quando começou essa minha trajetória, essa minha jornada no mercado de seguros e principalmente quando eu comecei a me deparar com os corretores de seguros, né? Então, para começar, nada melhor que o início. E o início foi lá na década mais ou menos de 90, mais ou menos não, foi na década de 90, precisamente em 1995. Em 95 eu tinha 14 anos e, bom, eu vim de uma família de classe média baixa, né? Não tinha posses, né? Minha mãe, meu pai, enfim. Meu pai separado da minha mãe, quando eu tinha 2 anos, eles se separaram. Eu convivi muito com a minha avó, já falecida, minha avó diva. Minha mãe trabalhava e eu ia pro meu pai a cada 15 dias. E aí, quando eu tinha 14 anos, eu já comecei a perceber a importância de se ter o meu dinheiro, né? Para poder comprar as coisas que eu queria. E eu lembro que na época eu já podia até tirar a carteira profissional, mas eu comecei a trabalhar na feira de bairro, sabe, feira de bairro? Na minha rua, era a rua que eu morava lá com a minha mãe, com a minha avó, tem uma avenida muito conhecida, e nessa avenida que a minha rua era uma travessa dessa grande avenida, e nessa avenida, todas as quartas-feiras, tinha feira, né? E uma forma que eu resolvi para poder ganhar uma graninha, ganhar uns trocados, era ajudar as pessoas que estavam voltando da feira a levar os carrinhos até a casa. E normalmente eram pessoas de idade, né? E até que não era de idade, eu ajudava. E aí ganhava lá R$ 1, R$ 2. Nessa época era muito dinheiro, né? Eu lembro que dava para comprar muita coisa. Lanche na escola, podia fazer na hora do intervalo lá do recreio, né? No intervalo, na hora do recreio, era motivo de alegria, porque era muito legal quando a gente levava dinheiro para comprar na cantina, não quando você comia o lanche da escola. Então eu comecei a fazer esse trabalho, comecei a ajudar na feira, foi muito bacana. E logo em seguida, na minha rua também tinha uma moça que ela fazia picolé, fazia gelinho. E eu lembro de pegar caixa de isopor e vender picolé também. E olha que interessante, né? Nessa época eu não fazia a menor ideia do que ia acontecer na minha carreira, do que eu ia fazer. Mas eu estava fazendo venda e eu era uma pessoa extremamente tímida, bicho do mato. Tanto é que eu comento aqui em algumas aulas aí com alguns alunos, vou falar um pouquinho da história aqui. Poxa, mas eu tinha sérios problemas de relacionamento, assim, de falar com pessoas. Pra vocês terem ideia, meu pai deve estar vendo aí esse vídeo, ele falava assim pra mim, poxa, vamos procurar uma terapia, um psicólogo, porque o cara não fala com ninguém, precisa conversar, precisa se abrir e tal. E ainda assim eu fazia esse trabalho de ajudar as pessoas na feira e vender picolé, uma pessoa tímida. Mas enfim, eu realmente tinha essa característica. Isso em 95, né? No ano de 95. Quando foi em 96, aproximadamente, eu não lembro agora mês, tá? Mas em 96, minha mãe começou a me ajudar a fazer alguns currículos e eu entrei numa empresa chamada Prodigy Informática. Essa empresa, ela ficava, eu nem sei se ela existe mais. Eu lembro com tanto carinho, porque foi a primeira empresa que eu entrei registrado, né? E era uma empresa que eu fazia trabalhos administrativos. E o que a Prodigy fazia na época? A gente recebia propostas de pessoas que queriam cartões de crédito. E na época era cartão da Fórum, da Zump, eram as marcas que tinham na época de roupa, bem famosas assim, né? Pra vocês terem ideia, assim, na época não tinha condições de comprar roupas dessas marcas e eu trabalhava com isso. As pessoas mandavam lá, então tinha uma proposta com os dados pessoais, aí tinha cópia de RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de rendimento, tudo físico, né? Digital, nem se falava disso na época. E aí a gente tinha que abrir aquele envelope, meu trabalho era abrir o envelope, tirar todas as rebarbas daquele material, colocar numa ordem que tinha lá de documento, primeira proposta, depois RG, depois CPF e tal. E eu grampeava aquilo e ia separando por bandeiras, né? Por marcas ali. E meu trabalho era exatamente esse, gente. Era repetitivo dessa forma. E eu fiquei fazendo esse trabalho durante, eu acredito que uns 7 meses, mais ou menos. 7, 8 meses, 9 meses talvez, vai, uns 9 meses.
E fui muito, na época não tinha essa expressão, mas fui muito bulinado na empresa, porque você imagina, menino novo, primeiro emprego, pô, me zoaram pra caramba. O que vocês podem imaginar de brincadeiras fizeram comigo lá. Muito bem, só que eu sempre incomodado e inconformado com aquilo, porque eu falei, poxa, eu tô fazendo um trabalho na época, eu lembro, gente, que meu salário, olha só, isso em 96, o meu salário, eu tava tentando lembrar aqui, pegar registros, mas nem tem mais, né? Foi tudo já pro lixo. Mas o meu salário era em torno de R$ 186. R$ 186, esse era meu salário, meu primeiro salário. E eu me lembro que nessa época eu comecei a fazer esse trabalho, mas já me incomodava ser algo muito repetitivo, que eu percebia que eu não tinha uma evolução ali, eu não ia ter uma evolução. Porque a pessoa que estava mais tempo lá, já tinha, sei lá, uns 5 6 anos, fazia basicamente a mesma coisa do que eu, a diferença é que ela dava ordem, algumas ordens. Aí eu olhava aquilo, não fazia muito sentido pra mim. Falei, poxa, eu quero mais, eu quero aprender mais. Isso, pô, não tem problema nenhum fazer trabalho repetitivo. Tem gente que gosta e tá tudo bem. Só que, pra mim, pro meu perfil, aquilo tava me incomodando. Mas tudo bem, eu precisava do salário, precisava ganhar dinheiro pra poder ajudar em casa, comprar minhas coisas, comprar meus brinquedos. Eu lembro que o meu primeiro salário eu comprei. Na época eu era fã do desenho das Tartarugas Ninjas. Eu lembro que eu comprei a Tartaruga Ninja nessa feira que eu trabalhava e foi fantástico. Aí eu acho que o terceiro ou quarto salário que eu fui guardando, eu comprei um tênis, que era o meu sonho comprar um tênis. E um tênis de marca, era um ASICS na época, foi fantástico e tal. E, poxa, eu comprei o tênis 2 meses depois, eu tava indo pra escola, que eu pegava um ônibus pra ir pra escola. 4 rapazes vieram no ponto de ônibus, me bateram, levaram meu tênis, levaram minha bolsa, levaram tudo. Foi a primeira vez que eu fui assaltado. Foi perto de casa, inclusive, isso. Me traumatizou um pouco, depois eu superei. Então, esse início foi de muito aprendizado, mas ao mesmo tempo, hoje, olhando pra trás, né, o inconformismo que eu tinha. E aí toda vez que eu voltava dessa empresa, era lá na Florencio de Abreu, lá no centro, perto ali do Largo de São Bento. Eu pegava o ônibus, eu tomava o ônibus ali no Largo do Paissandu, com o terminal Cachoeirinha. Eu sempre morei na Zona Norte, nessa época eu tava morando ali no bairro do Limão. E aí eu pegava esse ônibus, terminal Cachoeirinha, para descer na Deputado Emílio Carlos, que é uma avenida próxima aqui de casa. E aí, acreditem se quiser, eu passava ali em frente a um ponto de ônibus na Avenida Rio Branco, que entrava uma galera, mas assim, é uma galera. O ônibus vinha razoavelmente cheio lá do Paissandu, mas chegava nesse ponto, tanto que não dava para entrar todo mundo. E eu falava, meu, o que que tem aqui perto que tem tanta gente? E toda hora passando, e eu sou muito visual. Eu comecei a observar as empresas que tinham ali. E aí eu olhei as pessoas saindo dessa empresa que tinha muita aglomeração. E aí quando eu olhei, eu falei, cara, essa empresa de barco deve ser sensacional, eu quero trabalhar aí. Só porque tinha um monte de gente. Olha que coisa louca, né? Menino novo, tinha 16 anos nessa época, eu já tava com 16, 15, 16 anos. E aí eu cheguei em casa e poucos meses a minha mãe tinha acabado de ganhar na contemplação um computador, né? Um computador, CPU, teclado, aquele grandão assim. Eu lembro que quando chegou a gente ficou, nossa, animado. Falei, pô, a gente tem um computador, porque quem tinha aquilo era gente rica, que tinha muito dinheiro. E aí eu comecei a fuçar, minha mãe me ensinou, e na época ela já tinha vendido, acho que já tinha vendido um carro para abrir uma escola de digitação, eu não lembro da ordem, mas foi bem meio que nessa época, então ela me ensinou pra caramba a mexer no computador e tal. Eu falei, mãe, me ajuda a fazer um currículo bacana, porque eu quero levar numa empresa de barco que tem ali na Avenida Rio Branco. Poxa, toda vez que eu venho embora, entra uma galera no ônibus ali, deve ser uma empresa legal. Ela, empresa de barco, André? Eu falei, mãe, é uma empresa de barco, mas faz o currículo que eu vou mandar lá. Porque na época não tinha essa coisa de mandar por e-mail, WhatsApp, LinkedIn, não tinha esse negócio de rede social, né? Tão forte. Tinha Orkut, mas nem usava isso. Usei Orkut durante pouco tempo mesmo. Rede social comecei a usar depois de Instagram, Facebook. E aí ela fez o currículo pra mim, uma página, né? Imagina, não tinha nada de experiência. E aí eu peguei o currículo físico. E aí num dia que eu tava indo embora, ao invés de eu passar pelo ponto onde tava aquela galera entrando, eu saí. Né? A galera entrou, eu saí. Era umas 6 e pouco da tarde. Cheguei na recepção, falei assim, eu gostaria de deixar esse currículo aqui na empresa. Posso? Uma moça super simpática na recepcionista falou, claro, tal. Qual o seu nome? Anotou meu nome lá no envelope. Ela pode deixar que eu vou entregar aqui para o nosso RH. Falei, muito obrigado, viu? Boa noite e tal. Fui embora. Na semana seguinte, essa empresa me ligou. Ela me ligou e falou assim, André, a gente recebeu teu currículo aqui.
nós gostaríamos que você participasse de uma entrevista para uma vaga de contínuo. Falei, contínuo? Eu falei, tá bom, eu vou. Eu nem sabia o que era contínuo. Eu falei, eu vou. E aí eu fui para essa entrevista. Quando eu cheguei lá, eles explicaram. O contínuo, não sei se provavelmente você deve saber já, ou se não sabe, nada mais é que um office boy. Mas na época, eu nem sei se a Porto tem esse nome, né? E aí quando eu entrei para fazer a entrevista, lá não era uma empresa de barco, era Porto Seguro. E nessa época, lá em 96, 97, gente, o logo da Porto era exatamente uma vela, como é até hoje, só que hoje tá mais estilizado, tá mais arredondado. Mas naquela época, ele era bem quadradinho, parecia um barco. E pra mim era uma empresa de embarcação, porque na minha família não tem ninguém que trabalha com seguros. Então eu nem conhecia, nunca ouvi falar na Porto, nunca tinha escutado falar na Porto. E aí eu falei, poxa, é uma seguradora, né? Porto Seguro, legal. E contínuo é um trabalho de office boy, que eu vou ter que levar documento pra cima e pra baixo. Legal, cheguei na sala, tinha lá uns 40 meninos participando de uma vaga. E aí toda a dinâmica de, né, não vou entrar em detalhes aqui, mas várias dinâmicas, tiveram três, e eu fui passando cada uma, cada uma. Depois da terceira fase que eu passei, era a entrevista já com o coordenador. Eu lembro dele, o nome dele era Fábio Mota, se não me engano, Fábio Mota. Primeira entrevista, assim, eu olhava assim, ele todo de terno, gravata. Ele lembra do cabelinho dele, faz tempo. Aliás, o Fábio, poxa, como eu gostaria de reencontrar, né? Porque foi a primeira pessoa que eu fiz uma entrevista oficial, assim, né? E ele olhando pra ele, né? Todo posado, assim. Aí ele fez entrevista e eu não tinha muito pra agregar naquela entrevista, porque eu não tinha experiência. Eu tinha experiência de poucos meses numa empresa que eu fazia o mesmo trabalho todos os dias. Falei um pouco lá da feira, que eu vendia picolé e tal. Mas bicho do mato, né? Com 16, 17 anos, aí tímido pra caramba. E acabou a entrevista, ele falou assim pra mim, ele falou, André, eu vou conversar com os outros meninos que passaram, mas eu gostei de você. Aguarde que a gente vai te dar um retorno. Falei, tá bom, Fábio, muito obrigado. Aí ele me deu a mão assim e tal, eu fui embora. Passou uma semana, me ligaram de novo. Aí eu conversei com uma outra pessoa lá, que eu não lembro o nome agora, foi uma conversa muito rápida do RH, da Porto Seguro. Bom, por fim, dos 40, eu fui selecionado. Eu agradeço muito a Deus por isso, mas eu sei também que foi muito do meu esforço, do meu jeito, que fez com que as pessoas gostassem de mim ali naquela entrevista. Porque eu sei que no dia, inclusive, teve uma provinha de redação e eu não fui bem. E eu vou explicar pra vocês o que aconteceu. Mas eles gostaram de fato de mim, eles gostaram do André. E deram um voto de confiança. Então eu agradeço muito por isso. E aí eu entrei na Porto. Eu entrei em 7 de julho de 1997. Essa foi a data. 7/7/97. Dá até pra jogar aí em algum lugar, né? Eu não jogo em nada, mas eu acho que dá pra jogar em alguma coisa. Essa data pra mim é muito importante, né? Porque eu entrei e logo que eu entrei na Porto, eu trabalhei direto com o gerente da área de vida e previdência, que era o Carlos Alberto, um grande cara, aprendi muito com ele. E a minha chefe direto, que era a secretária dele, para quem eu respondia efetivamente, que era a Paula. Paulinha, que tem um carinho enorme também, faz tempo que eu não, anos que eu não vejo a Paula. Né, os destinos vão distanciando aí algumas pessoas, né? Por conta de trabalho mesmo, de vida, de rotina. Pessoa maravilhosa que me ajudou muito também. E aí eu comecei como contínuo, né? Levando, e era um contínuo, gente, vou falar pra vocês, é um contínuo de luxo, porque o meu trabalho era basicamente dentro da Porto, ali na Rio Branco, eu tinha que levar documentos no prédio, nos andares, e nos outros prédios que eram ali da Redondeza, da Guaianazes, da Alameda Nótima, então era ali, eu não precisava pegar ônibus pra ir pra lugar distante, era muito difícil. Meu trabalho era basicamente ali e eventualmente comprar um docinho lá pra alguém que pedia. E aí eu comecei a perceber isso, eu falei, olha só que interessante, né? As pessoas pedindo aqui pra eu comprar um lanchinho da manhã, um lanchinho da tarde. E aí eu fui comentar com a Paula, minha chefe na época, eu falei, Paula, posso fazer isso? Porque assim, eu fui contratado para ser contínuo e levar documentos dentro da empresa. E tem algumas pessoas que estão me pedindo para comprar lanche. À tarde estão com fome, André, desce lá, compra uma coxinha, compra um quibe, compra um suco pra mim. Eu ia, né? Inocente, cara, faz parte do negócio. E aí eu lembro que ela falou assim pra mim, ela falou, André, eles podem pedir, agora se você quer fazer ou não é outra história. Isso não é o seu trabalho é levar documento pra cima e pra baixo. Se não for atrapalhar a sua atividade principal, a responsabilidade é sua, eu não vou te dar bronca por conta disso. Aí quando ela falou aquilo pra mim, eu fiquei pensando, eu falei, então tá bom, se não tem a ver com o trabalho e é uma responsabilidade minha e não vai atrapalhar a minha atividade principal, eu vou fazer com uma condição. E, gente, lembra que eu falei pra vocês, eu era extremamente tímido. Só que eu tinha umas paradas na época que eu olhando pra trás eu falo, meu, da onde que surgiu isso, né?
E eu comecei a comprar as coisas para as pessoas, e na época, quem tem a minha idade, eu tô com, hoje, ó, fazendo esse vídeo aqui, eu tô com 38 anos. Então vocês imaginam, 97 lá, eu tava com 16 anos, por aí, não tinha ticket de cartão. Se tinha, eu não conhecia. O ticket era de papel. Eram os tickets que a gente recebia. Por exemplo, havia uma cartelinha que cada ticket era, sei lá, de R$ 2. 2. Aí você podia gastar R$ 6 no dia, sabe? Era ticket que você picotava assim. E aí você entregava no restaurante, o restaurante dava um papelzinho que era o troco, pra você gastar lá. Ele te amarrava com o negócio. Era muito louco isso, né? Olha como o avanço da tecnologia. Isso tem aí alguns anos, né? E aí a pessoa falava assim, André, compra uma coxinha. Eu falava, eu compro. Só que para eu descer para comprar coxinha, eu agora eu estou cobrando um ticket de R$ 2. Ah, gente, eu agora dou risada, né? Mas na época, quando eu falava assim, a pessoa falava, mas como assim cobrando? Eu falei, não, eu levo, eu compro a coxinha, compro o quibe, compro o suco, compro o que você, compro o dadinho, compro o que você quiser. Só que para comprar agora a minha ida é uma folhetinha de R$ 2. Que eu sabia que era só picotar R$ 2. E aí eu comecei a juntar. Comecei a juntar. E, gente, eu comecei a fazer dinheiro com os tickets. Olha só que louco isso, né? E toda vez que eu ia comprar, então as pessoas já sabiam. Podia pedir pro André, mas o André só ia comprar as coisas, porque era cômodo e quem era interno não tinha o privilégio de sair. O meu crachá, como era contínuo, eu podia passar à vontade. E aí eu sabendo disso, que eu tinha essa vantagem com base nas pessoas que trabalham internamente, eu falei, cara, eu vou fazer, porque os R$ 2 para eles vai fazer sentido, porque eles não podem descer, porque se descesse, na hora de passar o crachá na saída e na volta, podia descontar o salário e tal. E aí eu falei, cara, eu vou fazer. E aí eu comecei a ganhar dinheiro com ticket, nessa época. E aí a minha mente começou a meio que destravar. Eu comecei a desenrolar, comecei a ir pra happy hour com a galera, com o pessoal mais velho, eu comecei a me adaptar mais com as pessoas mais velhas. E aí veio todo o bullying. A galera da seguradora me zoou. Então eu me zoaram assim no sentido de, André, vai buscar o prêmio líquido com fulano. Aí eu ia buscar o prêmio líquido, sabe o que faziam comigo? Pegavam um saquinho plástico, tipo esse aqui, ó. Até tem um aqui, ó. Deixa eu pegar aqui de um negócio que eu comprei. Um saquinho parecido com esse aqui, ó. Aí eles enchiam de água isso aqui, fechavam assim, e colocava tinta de caneta azul, e fechava e colocava uma etiqueta, prêmio líquido. Aí pedia pra entregar no outro departamento. Gente, imagina. Eu passava por esse tipo de vergonha. Régua de medir sinistro. Então eles colocavam lá régua de medir sinistro de vida, régua de medir sinistro de automóvel. Ah, André, vai falar vai pegar um documento lá com a dona Suzep, que fica no 12º andar. Aí era a secretária do presidente. Gente, eu passei por todos esses bullying aí, porque eu não conhecia esse mercado, não fazia a menor ideia. Mas foi incrível, assim, fiz muitos colegas, muitos amigos, pessoas que me ensinaram muito, tenho grandes mentores dessa época, foi maravilhoso. E aí, gente, essa trajetória na Porto, ela durou 11 anos. Foram 11 anos. Foi assim, de 97 até 2008. Foi o período que eu passei na Porto Seguro, que é uma seguradora incrível. Eu aprendi muito na Porto. Esse primeiro ano que eu fiquei lá, como contínuo, sempre muito curioso, querendo fazer, meio que fazendo essas negociações, que para mim não era negociação, é uma coisa que era natural e acabou acontecendo. As outras áreas começaram a observar isso em mim. E aí eu tive a primeira oportunidade de ter uma promoção. Durante esses 11 anos, eu recebi 11 promoções. 11 promoções. Eu vou falar de algumas aqui, não quero me estender muito nisso, mas para chegar no momento assim, por que eu decidi trabalhar com corretores? E eu ainda com 17 anos, eu não era maior de idade. Tinha uma área de protocolo dentro da Porto. Eu nem sei como é que tá hoje isso lá ainda, né? Mas era uma área de protocolo grande, assim, ó. A área de protocolo do Vida e Previdência. Era um balcão, tinha um cofre que ficava atrás do funcionário. Eram duas pessoas que trabalhavam ali. E o objetivo ali o que era? O corretor chegava com a proposta de vida ou de previdência e o meu trabalho o que era? Era protocolar aquela proposta, era um protocolo aquele carimbão, sabe? Era aquilo. Tinha o carbonado e tinha aquele que era bonitinho, que você trocava as letras e o carbono ficava dentro dele, que era uma fichinha. Eu tinha que protocolar aquilo e cadastrar aquilo num sistema da Porto de protocolo. E eu comecei a fazer isso todos os dias. Todos os dias. Só que para fazer isso, na Porto, eu lembro, como eu era menor, a minha coordenadora teve que fazer uma autorização, mandando lá pro compliance, pro RH, falando que confiava no André, porque eu ia trabalhar com dinheiro. Então eu recebi a proposta lá com cheque, com dinheiro vivo, e aí tinha que ser pessoa maior de idade. Como eu era menor e o pessoal tava vendo já um certo potencial em mim, ela teve que fazer uma autorização para eu trabalhar com isso.
E aí eu comecei a trabalhar. E lá todo dia, clac, 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 protocolando e colocando no sistema e tal. Depois de uns 3 meses que eu tava fazendo isso, aquele Fábio Mota que fez a entrevista comigo, ele era já bambambam lá dentro, né? Ele já tava bem, ele era, sei lá, gerente, superintendente, nem lembro o cargo dele, mas era um cara bambambam lá dentro. Ele passou, e aí André, como é que você tá? Lembrou do meu nome, fiquei super feliz. Falei, ô Fábio, eu tô bem, poxa, você viu, ó, entrei como contínuo, obrigado pela oportunidade. Pra vocês terem ideia, era um cara tão fora de acessar que eu nem falava com ele todos os dias. Depois de quase um ano que eu fui falar com ele. Eu falei, agora eu tô aqui no protocolo. Tô sabendo que você tá aí, pô, parabéns pela promoção, muito bom. Mas me fala, o que que você faz aí? Eu falei, os corretores chegam e eu protocolo a proposta. Aí ele fez uma pergunta pra mim, e o que que o corretor faz? Eu falei pra ele, sei lá, ele entrega a proposta. Eu falei, tá, mas qual é o papel do corretor? E eu fiquei sem resposta. Aí ele falou assim, e outra pergunta, por que que você protocola essa proposta? Eu falei, porque pediram para protocolar. E eu tenho que protocolar com a data aqui do dia que eu recebo. Tá, mas por que que você tem que protocolar com a data que você recebe? E aí eu falei, não sei, não sei. Eu fiquei com essas duas perguntas no ar. No primeiro momento me deu dor, porque eu falei, poxa, o cara me perguntou duas coisas que eu faço e eu não sei o motivo. Por que que eu faço isso? E aí eu fui pesquisar o corretor de seguros. Qual era o papel do corretor de seguros? E aí eu vi o papel do corretor de seguros. E aí eu fui pesquisar por que que eu protocolava aquilo todos os dias. E aí eu percebi, apesar de ser uma função de auxiliar, era auxiliar, assistente de alguma coisa, de escritório, eu não lembro agora o cargo. Mas a importância que tinha o meu trabalho, porque se eu não protocolasse aquela proposta, imagina que a pessoa dá entrada, sei lá, no dia 1 de fevereiro. Deu entrada lá no dia 1 de fevereiro, eu pego aquela proposta e eu esqueço de protocolar, deixo do lado. No dia seguinte, a pessoa falece. Eu não protocolei. E aí, como é que eu vou saber? Como é que a seguradora vai saber que de fato aquela pessoa deu entrada um dia antes? No cuja vigência ia iniciar às 24 horas da data do protocolo. E aí eu fui entender a data do protocolo dentro da seguradora. A importância daquilo. Eu comecei a fazer aquilo depois de uma forma muito diferente. Assim, totalmente com mais responsabilidade do que eu fazia antes. Só que aquelas duas perguntas viraram uma chave enorme na minha cabeça. Eu comecei a ficar muito curioso para as coisas. Eu falei, poxa, se alguém me pergunta o que eu faço e eu não tenho resposta, isso é feio. E eu comecei a estudar muito. Comecei a entender o que eu estava fazendo de fato. E aí as coisas começaram a fluir com cada vez mais transparência, até mais rapidez comigo lá dentro da seguradora. Bom, feito o protocolo, eu comecei a trabalhar muito forte com algumas áreas ao redor. E aí a área de sinistro viu um potencial em mim e me chamou. Só que sabe onde a área de sinistro viu potencial em mim? Sabe aonde? Quando eu trabalhei na área de central de atendimento. Por quê? Eu já estava um tempo fazendo o protocolo e eu queria aprender, porque assim, eu protocolava a proposta, mas eu não fazia a menor ideia do conteúdo que estava naquela proposta. Eu não sabia do que era seguro de vida, o DIT, acidentes pessoais, previdência infantil, PGBL, VGBL, eu não sabia nada disso. Eu olhava lá, mas para mim era que era sopa de letrinhas. Aí eu comecei a olhar as áreas na companhia, dentro lá do setor, que é uma área gigantesca. Falei, que área que eu consigo aprender bem? Aí eu vi, central de atendimento. Aí eu fui lá e pedi. Falei, se tiver uma vaga aqui na central, eu quero trabalhar. Aí o coordenador na época, ele falou assim pra mim, não, mas não dá, cara, você trabalha 8 horas, aqui na central são 6 horas. Eu falei, não tem problema. Ele falou, mas então, o teu salário pode até diminuir. Não tem problema, eu quero. Quando eu dei essa resposta, de maneira muito ingênua, e o meu salário na Porto, gente, foi assim, ó. Eu lembro que eu tava lá na Prodigi com 186, eu fui pra Porto pra ganhar R$ 293. Deu um baita salto na época. Eu tava ganhando isso como contínuo, quando eu fui pro protocolo, deve ter aumentado para uns 300 e pouco, e aí quando eu pedi pra entrar na central, ia diminuir de novo pra 200 e pouco. E quando eu falei isso pra ele, tá tudo bem, eu quero aprender sobre o produto. Aquilo chamou atenção no gestor da área, no supervisor da área, e ele falou, eu quero o André trabalhando com a gente. E aí eu fui, só que ele deu um jeito com o RH, um jeito legal, que eu fui trabalhar numa central de atendimento, atendendo 6 horas, porém, as 2 horas para completar as 8, eu fazia um esquema de salinha, que a gente chamava lá, que era para tratar de pendências. Então, para cumprir as minhas 8 horas, eu atendia 6 horas, e as 2 horas eu fazia a salinha. E aí, gente, na época eu comecei atendendo, eu tinha que mudar o nome de André, porque tinha outro André na central, então eu tinha que colocar o nome de guerra lá, o nome fantasia. E eu escolhi colocar o nome do meu pai, Pedro.
E aí, gente, meu Deus do céu. Foram 2 meses de terríveis, 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 terríveis. Porque vocês imaginam, assim, eu tinha que aprender, na época eram 12 produtos, eu tinha que ter os 12 produtos na ponta da língua. Era uma central de atendimento para corretores. Olha só, eu tinha que ter o produto na ponta da língua. E aí quando eu atendi a ligação, tava com o headset. Aí foi quando eu aprendi. Aí para quem trabalha em central já trabalhou, Nothead, tempo médio de atendimento, a pausa para café, eu tinha tudo isso. A minha disciplina começou ali. Foi ali que me despertou a ter muita disciplina. Hoje eu tenho muita disciplina por conta dessa passagem que eu tive na central de atendimento. E aí, bom, estudando todos os produtos, eu atendi assim, ó. Porto, Vida e Previdência, Pedro, bom dia. Ou boa tarde ou boa noite. Só que eu começava a trocar, dava trava-língua. Porto, Vida e Previdência, Predo, bom dia. Eu começava a enrolar tudo. Na hora de fazer o atendimento, eu tinha vício de linguagem. Então, né? Quando? E, cara, umas coisas bizarras, assim, muito, muito feias de fazer. E eu tava numa fase de adaptação, 2 meses e só tomando feedback negativo. Você não sabe fazer isso, meu supervisor, só dando porrada. Você não sabe, você não vai pra frente, cara. Ó, você saiu do lugar que estava indo bem, você veio pra cá, você não vai ter futuro. E só me dando no meio. Aí eu li assim, eu falei, deixa ele. Gente, eu peguei todos os manuais de produto, levei pra casa, comecei a estudar. Estudei, comecei a explicar pra mim mesmo, pá. Terceiro mês. Falei, ó, supervisor, não quero mais Pedro, vou atender como Rodrigo, que é o nome do meu irmão. Que vem depois de mim. Tem o Fernando, né, e a Ju. Rodrigo. Parei de travar a língua, consegui falar o nome do Rodrigo, Porto Vida e Previdência, Rodrigo, bom dia, e comecei a atender como Rodrigo. Terceiro mês, eu tava lá embaixo na minha meta, no meu range. Terceiro mês, já comecei a subir lá pra quinto, quarto mês. Ô, gente, desculpa, ó. Olha aqui o Google ouvindo o que a gente tá falando. Comecei a fazer um atendimento muito legal, um quarto lugar, terceiro lugar. E aí só feedback positivo. E aí eu fiquei, na central de atendimento, eu fiquei durante uns 9 meses. A partir do quarto mês, eu tava só em primeiro lugar. Rodrigo, top. Em tempo médio de atendimento, em qualidade de atendimento. E, cara, só lá em cima, só lá em cima. Pá. E aí, nesse interim, que eu comecei a ficar em primeiro, lembra das 2 horas de salinha? Eu comecei a resolver muita questão de sinistro. Então, tudo que chegava dos corretores de sinistro, as 2 horinhas que eu tinha, eu ia lá na área de sinistro, sentava com o analista, entendia do processo para poder dar um retorno pro corretor. E aí eu comecei a entender. E curioso, e perguntava as coisas pros analistas, os caras, chegaram uma hora que os caras estavam até assim, pô, esse André é um mala, né? Veio aqui encher o nosso saco. Mas é porque eu queria aprender, porque eu precisava passar a informação pro corretor. E eu comecei a fazer isso e sem perceber o gestor, que era o Aureliano na época, um grande cara, começou a perceber isso. E eu tava no toalete, gente, um dia, e ele entrou no toalete, tava os dois lá no toalete, escovando os dentes. Ele olhou pra mim assim, ele falou, André, tá gostando de trabalhar aqui na empresa? Eu falei, pô, tô adorando, ainda mais agora na central, tô aprendendo pra caramba, já tô lá 9 meses, poxa, era uma área que eu queria, porque eu sabia que eu precisava aprender sobre produto, e fazendo salinha lá na área de sinistro, tá me abrindo uma mente, assim, pra análise. Ele eu tô percebendo, quero te fazer um convite. Quer ser analista de DPVAT? Aí eu li assim, quero. Gente, no banheiro, recebi uma proposta no banheiro. Eu falei, mas será que pode? Porque eu tô menos de um ano lá. Pode, quando vem através de convite, pode. Eu vou falar com o seu chefe. Eu falei, tá bom. Na semana seguinte, eu virei analista júnior de sinistro DPVAT. E aí eu comecei a analisar DPVAT. Foi um aprendizado sensacional, foi incrível. Comecei a analisar. Depois de um tempo comecei a analisar a vida, o DIT, comecei para outros produtos, né? Na medida que você vai avaliando lá alguns sinistros, você vai passando para análise, depois para um double check, enfim. Foi sensacional. Eu fiquei na área de sinistro, acho que 1 ano e meio mais ou menos. E aí, de novo, por conta da minha área da minha desenvoltura, porque eu já comecei a me desenrolar com as pessoas, eu sempre tive uma pegada muito de relacionamento, né? De atendimento, meio que comercial e tal. A área técnica começou a observar e me chamou. André, quer trabalhar aqui na área técnica para fazer precificação? Meio barra de área de produtos? Falei, quero. E fui. Pá! E, gente, nessa época eu gostava muito de matemática, de contas. E aí eu fazia o negócio com facilidade. Tinha sistema lá, e aí eu comecei a ter uma interação muito com a área comercial. Então a área comercial pedia cotação, precificação de seguro de vida em grupo, acidentes pessoais, convenções coletivas, e o André tava lá, vida individual. E eu comecei a me relacionar muito com a área comercial, muito com a área comercial.
E diferente dos outros que trabalhavam ali, que eram muito bons no que eles faziam, eu tinha o diferencial que era o meu relacionamento, a forma com que eu tratava os caras. E aí a gestora daquela área começou a olhar diferente para mim. Depois de um tempo na área de precificação, fui convidado para ser comercial. André, quer trabalhar comercial? Quero. E aí eu fui. Bom, eu tô dando alguns highlights de outras áreas que eu já passei, almoxarifado e tal, que foram muito importantes, mas alguns highlights aqui para vocês terem uma ideia. Fui para a área comercial e lá eu comecei a atuar na região sul de São Paulo, vendendo vida e previdência. E aí qual que era o meu trabalho? Era atender os corretores da carteira da Zona Sul, que vendiam automóvel e outros ramos patrimoniais e fazer com que esses corretores vendessem seguro de vida e planos de previdência. E aí foi um desafio enorme, porque, bom, até hoje, né, a Porto, uma seguradora super automoveira, a maioria dos corretores vendem muito automóvel, e eu chegava lá, menino, né, nem lembro a idade que eu tinha nessa época, mas eu chegava lá falando pra eles, ó, vende vida que é melhor, porque tem comissões recorrentes. Para, né? Visitas rasas, assim, não sabia. Eu tinha uma orientação que era passada pra mim ali, mas eu fazia visita sem muita noção, nunca tinha sido comercial. Então, os primeiros meses, assim, camelando, fazendo muita coisa errada, fazendo visita sem muito planejamento e recebendo muitos nãos das corretoras, entrava pra falar de vida. Ah, não, 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 meu negócio aqui é automóvel. Ah, não, não, meu negócio aqui é transportes. Ah, não, só vendo aqui residencial e seguro fiança. E por aí vai. E aí eu falei, poxa, eu preciso entender. Como é que eu faço pra fazer esses caras venderem, né? É difícil. E aí eu comecei a estudar muito vendas, muito. Processo de venda. Porque pra mim venda era... Ah, se acontecer, aconteceu. Eu não tinha noção que vendas tinha uma metodologia, tinha um processo. E aí eu fui estudar vendas, estudei muito vendas, fiz vários cursos e fui estudar principalmente como era um corretor de seguros. Eu comecei a pegar vários artigos, várias matérias que estavam no mercado, as revistas que já saíram na época, a revista Policy, a revista Policy, qual que tem? A Cobertura, olhava muito já o site lá todo sobre seguro, olhava o site do CVG, tudo que tinha sobre seguro, eu pesquisava e começava a olhar os comportamentos dos corretores. E na época eu não tinha uma visão de ir em feiras, em congressos, as coisas, não tinha nada disso. Então eu olhava o que tinha à disposição. E perguntava para as pessoas mais velhas, assim, o que eles achavam dos corretores. E fui guardando aquilo, fui guardando assim, fui anotando, fui compilando tudo, e aí mudei um pouco o meu approach na hora de fazer as visitas. E começou a dar resultado. E aí eu falava pro corretor o que eu tinha que fazer, e aí eu usei uma estratégia assim, corretor, fica tranquilo, você não precisa ir na visita. A única coisa que eu peço que você faça é que você ligue pro teu cliente falando que vai uma pessoa, um parceiro seu de negócios, representando a sua corretora em nome da Porto. É só isso. Aí você me dá o seu cartão que eu vou visitar em seu nome, beleza? Aí eles adoravam, por quê? O trabalho deles era zero. O trabalho era meu, então eu ia lá, o combustível era meu assim, né? Da Porto, né? Eu que ia lá, minha pastinha, as minhas propostas, e eu ia em nome do corretor. Eu comecei a fazer isso e começou a virar. Comecei a vender seguro. Pá, 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 pá. E aí caindo, pingando lá na conta do corretor. Agenciamento, a comissão vitalícia recorrente. Aí os caras me ligavam. Para uns eu nem ligava, para outros eu falava, ó, fechamos. Para outros eu nem ligava para dar o elemento surpresa, porque na hora que caia lá, ô André, que está caindo aqui, ó? Ah, lembra aquele cliente lá seu? Vendi o seguro empresarial, vendi o individual. Pô, obrigado, amor, mas é isso aqui? Eu falei, mas não é só agora não, vai cair todos os meses, tá? E eles começaram a ver o negócio diferente. E eu comecei a vender bastante para eles dessa forma. Achei uma maneira de vender. E principalmente uma maneira de falar com os corretores, porque eu comecei a perceber um padrão. Um padrão de corretora, de como eles se organizavam, de como eles não se organizavam, da rotina do corretor, aquele corretor que tinha salinha dentro da sucursal da Porto, aquele corretor que trabalhava de casa, aquele corretor que tinha um escritório grande. Eu comecei a ver tudo isso aí e comecei a anotar os padrões. Beleza. Depois de um certo tempo que eu já estava fazendo essas visitas, começou uma campanha na Porto que se chamava Clube dos 100. Era uma campanha a nível Brasil, todos os promotores de vendas, esse era o nosso cargo lá, era CLT, né? E eu lembro que na época, gente, eu tinha um salário de R$ 2.400. Esse era meu salário fixo, bruto. E eu podia chegar com as comissões em até R$ 5.000. Então eu podia chegar em variável até R$ 2.600, que compondo aí daria os 5.000. Aí a campanha tinha uma duração de 6 meses e no final da campanha ia ganhar uma viagem e um prêmio em dinheiro de R$ 3.000. Quando lançaram a campanha, eu falei assim, ó, eu vou ganhar. Coloquei na minha cabeça, eu vou ganhar. Vou ganhar, eu vou ganhar. Já sei como fazer. Beleza. Aí lançou a campanha, aí a gente tinha um cartãozinho
É tipo um cartão de visita. Tava lá Clube dos 100, no verso dele tinha 6 posições com selo. Ou seja, se você batesse a meta todos os meses, isso podia já te ajudar a alavancar lá no final. Ter os 6 selos não era um critério assim, você só vai ganhar a campanha se você tiver os 6 selos. Mas os 6 selos era para te dar o recurso visual de que você estava no caminho. Primeiro mês, não bati. Segundo mês, não bati. Aí eu falei, cara, eu preciso mudar a estratégia. Aí eu comecei a ver que tudo que eu tinha aprendido lá de vendas e o que eu estava fazendo com os corretores, eu comecei a me acomodar e eu falei, cara, eu preciso resgatar isso. Aí eu resgatei tudo de novo. A partir do terceiro mês, ali nos 4 últimos meses, eu bati todas as metas, selinhos. E aí tinha eu e um outro cara que cuidava da Zona Leste na época, eu lembro disso, e ele tava bem na frente. E eu tava eu e ele ali, ó, primeiro e segundo lugar, primeiro e segundo lugar. E eu tava já namorando um cliente para trazer um produto de vida e previdência, que eu falei pra ele, cara, eu preciso trazer você pra Porto e tal. Ele tava em outra seguradora. E eu fiquei namorando no bom sentido, né? Fazendo a prospecção, acompanhamento, follow-up. E aí, quando foi em dezembro, que era o último mês de campanha, tava ali primeiro e segundo, último mês de campanha, eu trouxe um produto sensacional, um aporte de previdência com valor extraordinário e eu estourei. Fui campeão. Aí nós fomos para um hotel, teve o congresso de final de ano, e aí estavam todos os promotores lá, os funcionários do Vida e Previdência, aí quando chamaram lá, terceiro lugar, fulano, segundo lugar, ciclano, primeiro lugar, minha foto lá na frente. André Rezende, em São Paulo, foi o campeão com mais de 1000% da meta. Eu comecei a chorar, fiquei muito emocionado, porque eu nunca tinha ganhado nada, né? E eu tinha colocado na minha cabeça que eu ia ganhar aquilo. Só de lembrar me emociona. E aí eu olhei e falei, cara, aí eu fui lá na frente, todo mundo começou a aplaudir e tal. E só que nesse processo de venda teve uma pessoa que foi meu mentor também, que é o Franklin. Ele me ensinou muito sobre vendas, muito. E eu sou muito grato a ele sobre isso, ele sabe disso, porque lá no dia eu reconheci ele por tudo que ele me ensinou. E eu lembro que na época, eu fui lá na frente, aí o meu gerente veio, minha coordenadora veio, me abraçou, tal, todo mundo, pô, parabéns, não sei o que, tal. Aí a primeira coisa que eles me deram foi um kit churrasco muito bonito na época, né? Hoje a Porto dá muito kit churrasco. E eles me deram o kit churrasco, e na hora que eles me deram o kit churrasco, antes de falar da premiação, eu falei assim, eu só quero, antes de fazer o meu agradecimento, eu quero entregar esse kit churrasco para uma pessoa muito especial, que é o Franklin. Aí eu chamei o Franklin lá na frente e falei, ó, obrigado por tudo que você me ensinou, esse kit aqui é maravilhoso, mas eu quero te dar por tudo que você me ajudou. Aí ficou tudo emocionado também, aí ele voltou, aí eles me deram um checão lá de 3 mil, a viagem, lá fui pra Morro de São Paulo. Bom, foi incrível. E essa premiação, esse reconhecimento me ajudou a subir um cargo de supervisor, de coordenador de equipe de vendas. E eu lembro que quando, para fazer isso, tinha que fazer uma prova na Porto. Eu não sei como é que hoje, mas assim, não era simplesmente o teu coordenador te indicar, você tinha que fazer uma prova para ver se você estava apto a ser líder. E eu fui fazer essa prova. E eu fui muito bem na prova. Assim, a prova valia de 0 a 10, eu tirei 9,8. Só que eu já tinha feito outras provas em outros recrutamentos para passar essas 11 promoções, assim. Não foram, nossa, 11 promoções. Teve promoção que eu não passei porque eu não passava na prova de redação. Lembra que eu falei lá atrás? Eu era muito mal em redação. Aí uma amiga lá da Porto, a Aline, que me abriu os olhos para a leitura. Ela falava assim para mim, André, você só vai melhorar na redação quando você começar a ler. Comece a ler, vai abrir sua mente, você vai conseguir falar melhor, você vai conseguir escrever melhor. E eu comecei a ter isso, porque eu não tive isso na infância, eu não tive esse incentivo na infância. E foi a Aline que me ajudou, foi uma colega de trabalho abençoada, um anjo que caiu na minha vida, que me ajudou. E um dos fatores decisivos para eu ser um supervisor estava numa prova que era de redação sobre liderança, sobre gestão. E eu, bom, tirei 9,8 e aí eu assumi uma equipe de 15 promotores espalhados no Brasil, bom, em vários estados aí, né, afora, e foi incrível porque assim, até então eu conhecia os corretores de São Paulo e eu comecei a conhecer os corretores dos outros estados. E foi muito legal porque, poxa, cada cultura, cada região, a forma de você falar, foi incrível, incrível. Eu fiquei 6 meses como gestor, recebi muito feedback construtivo da minha equipe, falando, André, você é muito paizão, você tem que puxar mais a nossa orelha, você é muito bonzinho com a gente. E aí eu fui afinando, comecei a estudar muito sobre liderança. É um tema que eu sou apaixonado também, dou curso disso. E depois de 6 meses que eu tava no auge, gente, eu tava no auge da carreira dentro da Porto Seguro. Eu recebi uma proposta para ir para Cardiff, para trabalhar com seguros massificados, seguros de afinidades. E era uma proposta boa por 2 motivos. A primeira,
o escopo de trabalho era algo muito diferente do que eu já estava fazendo e financeiramente também era muito bom. E me brilhou os olhos a gestora lá, que é a Luciana, que eu tenho uma admiração enorme até hoje. Hoje é minha amiga, além de ter sido uma das minhas melhores gestoras, ela é minha amiga e brilhou os olhos na entrevista. E eu fui para Cardiff. E na Cardiff eu fiquei durante 8 anos, trabalhando no massificado e conhecendo as corretoras grandes. Foi lá que eu conheci Aon, Marsh, Willis, todas essas grandes aí, a corretora da Honda, enfim, da Volkswagen, por aí vai. E foi incrível porque eu comecei a entender um pouco das corretoras grandes. E nessa época de Cardiff foi quando eu me deparei para dar aula na ANS, na Escola de Negócios e Seguros, que é a antiga Funenseg, a antiga Escola Nacional de Seguros, que agora é a Escola de Negócios e Seguros. Não imaginava ser professor, me apaixonei pela aula, pela sala de aula, me apaixonei por palestrar, eu me apaixonei em dar treinamentos, era algo que estava dentro de mim, que estava adormecido, e que quando eu comecei eu falei, cara, eu nasci para isso! É para isso, é para entregar conteúdo. E aí eu descobri meu talento, que é assim, eu aprendo sobre um tema que em tese pode ser um pouco chato, um pouco mais complexo, eu aprendo, eu empacoto ele e eu entrego de maneira simples. Eu percebi que eu faço isso com facilidade. Eu faço isso com facilidade. E eu gosto de fazer isso, eu gosto de trazer aqui a história para vocês. E eu percebi que eu consegui fazer isso muito com os corretores, principalmente no curso de habilitação. Poxa, eu comecei a habilitar vários corretores. E na sala de aula isso começou a ficar muito claro para mim, muito claro. O ano passado de 2019, estou fazendo esse vídeo em 2020, o ano passado, 2019, foi o meu ano, foi o ano que eu coloquei várias metas, como professor, como palestrante, tudo que eu coloquei, que eu planejei, deu certo. Eu fiz palestra no 21º Congresso de Corretores de Seguros do Brasil. Eu tinha colocado isso como meta e me convidaram, eu estava lá na Costa do Sauípe palestrando. Foi uma honra, mas estava planejado. Foi feito porque eu falei que ia fazer. Tava lá. Na escola, minhas avaliações foram sensacionais, porque eu me dediquei. Eu sempre procurei trazer mais para os alunos. Não só o que está na apostila, muito mais do que está na apostila. Muito mais. No meu Instagram, você pode ver, tem muito conteúdo aqui gratuito para corretores. Tá aqui, porque eu gosto disso. E aí eu comecei a fazer isso e falei, cara, é para isso. E aí quando foi abril de 2018, que aí eu saí da Cardiff e fui para a AXA. Na AXA eu fiquei 2 anos atendendo corretores, fazendo afinidade lá também. Mas aí em abril de 2018 que eu falei assim, cara, é a segunda data importante da minha vida, porque pra mim tem 2 datas importantes. É quando a gente nasce e quando a gente sabe por que nasceu. Em abril de 2018, eu soube por que eu tava aqui, na Terra. E aí eu falei, cara, é pra isso. Eu tô aqui pra fazer consultoria, mentoria pra corretores de seguros, porque eu já tava fazendo isso na escola, eu já tava fazendo consultoria em paralelo nos meus horários vagos, e eu falei, é isso que eu quero pra mim. A minha voz tava baixa dentro das seguradoras. Eu adoro, eu tenho um carinho enorme pelas equipes que eu tive. Eu adoro fazer liderança, tá no meu DNA isso também. Mas a minha voz estava baixa, eu precisava ampliar a minha voz, e para ampliar eu tinha que sair do CLT. E aí eu saí, comecei a empreender, passei por um vale, 2018, muito aprendizado, muito erro, muito investimento, coisas que deram certo, coisas que não deram certo. E aí em 2019 comecei a colher os frutos de tudo que eu construí em 2018 e para trás também, aqui em 2018 eu fiquei 100% focado presente em atender corretores. E aí, 2020 já consolidando muito isso, e aí eu faço com muita paixão. Então hoje eu tenho aí, poxa, eu tenho a Winseg, que é a consultoria que eu faço para corretores, eu tenho a minha mentoria pessoal, que eu faço para corretores de seguros, tenho o meu curso que eu criei com muito carinho, online, que é o Corretor Produtivo, e com base em todas essas experiências, em todas essas vivências, tratando com corretores de seguros, eu falei, poxa, é uma profissão admirável, é uma profissão nobre e que eu resolvi, com muito carinho, acolher e ajudar com todos esses mais de 20 anos de experiência aí, e eu compilar tudo isso, pegar todos os padrões do corretor grande até o corretor pequenininho, porque tem muita coisa parecida, tem muita coisa que se assemelha. E aí eu falei, eu vou fazer algo diferente no mercado para poder ajudar os corretores. Então, essa é a minha história, é por isso que eu resolvi atender os corretores. Olha o Google aqui, ó, de novo. É por isso que eu resolvi atender os corretores e fazer algo diferente no nosso mercado. Legal? Espero que vocês tenham gostado aqui do conteúdo, um pouquinho da minha história e por que eu resolvi ficar com essa classe tão maravilhosa. Tá bom, gente? Muito obrigado, até o próximo conteúdo. Um forte abraço, um beijo. Valeu, até mais!